Graça e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus em Efésios, capítulo 3. Efésios 3, versos 14 até o 21. Paulo ora novamente, a oração pela igreja. Aqui hoje também estamos para orar pela igreja local, pela igreja Corpo de Cristo em toda a terra. E já aqui Paulo orava pela igreja, Jesus orou pela igreja no Getsêmani também. Jesus é o nosso intercessor, é aquele intercessor da igreja também. Vamos ficar de pé um instante para essa leitura. Efésios 3, 14 a 19. Vamos ler de forma participativa, eu lerei os versos pares e peço que a igreja leia os versos ímpares. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Podem sentar, irmãos. O apóstolo Paulo aqui faz essa oração e ele pede coisas grandiosas para a igreja, coisas espirituais, coisas difíceis de compreender, aquilo que ele está pedindo. Ele pede que nós transbordemos do pleno conhecimento de Deus, esse Deus que faz infinitamente mais. Então, nós, tão limitados, tão pequenos, para compreendermos o que ele está pedindo aqui para a igreja, para nós, são pedidos excelentes. Ele diz, por esta causa me ponho de joelhos pela igreja, para que a igreja compreenda essas verdades que ele acabou de narrar nos capítulos 1, 2 e o início do 3. Ele começa essa oração no capítulo 3, verso 1, quando ele diz, por esta causa eu... É como se ele começasse a oração, depois ele fala um pouco sobre o seu apostolado e retorna no versículo 14 com a oração. É como se ele estivesse escrevendo, né? Ele, na verdade, estava escrevendo de Roma, preso, e ele escreveu todas essas coisas aqui, as bênçãos, a redenção, no capítulo 1, a eleição antes da fundação do mundo, o que Cristo fez na cruz, o penhor do Espírito Santo. Somos salvos pela graça, não pelas obras. A parede de separação que havia entre judeus e gentios foi quebrada em Cristo Jesus. E é como se Paulo agora parasse, começasse uma oração e depois voltasse e dissesse assim, agora só o Espírito Santo pode fazer vocês compreender essas coisas. É como se ele dissesse, eu não tenho mais o que explicar. Eu já falei sobre a redenção, já falei sobre a soberania, já falei sobre Cristo, já falei a igreja no Novo Testamento, todo aquele que crê, todas as nações, não mais só o judeu, isso era grande demais. Aí Paulo faz essa oração tão complexa e tão simples ao mesmo tempo. É como eu já falei, agora só o Espírito vai dar entendimento. Só Deus vai fazer a igreja viver de acordo com o que ela é. Diante disso, Paulo ora, né, sabendo que só Deus poderia dar entendimento a esses pedidos aqui.
Aí ele diz, por esta causa, pela igreja, pelo evangelho, por essas bênçãos tão grandes, Paulo, eu me ponho de joelhos diante do Pai. Verso 15, de quem todo o nome, toda a família, tanto do céu como sobre a terra, ele está diante do Pai. Normalmente o judeu orava de pé, com as mãos levantadas, né? No seu dia a dia, era um costume apresentar as mãos, como que dissesse, Senhor, eis aqui minhas mãos limpas, minhas obras, meu trabalho, minha honestidade, eu estou aqui diante de Ti, Senhor. Se não fosse o fariseu, né? Porque o fariseu fazia tudo isso, mas era hipócrita, era só aparência para ser visto por outros. Mas se fosse um judeu piedoso, ele fazia isso como que dizendo a Deus, eis aqui, Tu me conheces, Senhor. Eu creio em Ti, Tu conheces a minha vida. Aqui minhas mãos, meu trabalho, minha vida, o meu ser. Agora, quando Paulo ora de joelho, traz essa... É como se ali ele tivesse se humilhando mais ainda. Não que em pé não tivesse humilde, mas todo o meu corpo, Senhor, se prostra diante desse Deus grande, poderoso, que é maior do que o homem. E quem é esse Deus? Ele diz aqui, eu me ponho de joelho diante do Pai. É o Pai, Ele é o nosso Pai, por meio do Evangelho, por meio da redenção. Ele é nosso Pai, aquele que nos elegeu antes da fundação do mundo, nos redimiu, enviou o seu Espírito. Ele é Pai. Fomos adotados, como diz ele no capítulo 1, fomos adotados por meio de Jesus, então Ele é Pai. Nós podemos orar na certeza que Ele ama, que Ele cuida. Deus é Pai, misericordioso. E esse Deus é aquele que toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra. É a paternidade de Deus, a soberania de Deus no céu e na terra. E esse Deus é Pai. A família de Deus, somos parte da igreja, a família do Senhor. E podemos ter ousadia em falar como nosso Deus e Pai, de joelhos. Não que precise a gente se ajoelhar toda vez, mas com humildade. Mas não faz mal se a gente se ajoelhar, se a gente, Senhor, eu estou aqui diante de Ti, com humildade, seja feita a Tua vontade, quero Te adorar, quero fazer os pedidos com toda a humildade, porque é esse Deus soberano. Ele continua no verso 16, fazendo os pedidos excelentes, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Olha que pedido. É um pedido. O que é que Paulo está pedindo? Será que a gente entende isso? Será que a gente já provou isso na nossa vida? Ele pede, segundo a riqueza da sua glória, esse Deus glorioso, tão grande, que sabe responder da forma perfeita, que transforma o mal em bem, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então é um Deus que não erra, é um Deus que sabe o que está fazendo. A gente tem que crer nesse Deus. Ele tem riqueza de glória, os pensamentos dele são superiores, ele trabalha. Às vezes a gente está pedindo uma cura, ele não cura, às vezes ele permite uma provação, usa até mesmo o sofrimento para glorificar o seu nome, para nos santificar. É surpreendente, ele faz coisas que a gente não entende, mas que é a riqueza da sua glória, a riqueza da sua misericórdia, e nós temos que entender, às vezes nem entendemos, mas crer que ele sabe o que está fazendo, e que ele é poderoso para fazer tudo o que ele quiser. Segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder. O que é esse fortalecimento com poder? Certamente todos aqueles que são crentes já provaram esse fortalecimento. Às vezes num dia que a gente está fraco, a igreja está fraca às vezes, e Deus nos toca com uma palavra, com sua palavra, com uma música, com um louvor, com a ação. Isso tudo é o Espírito Santo que faz, nos tocando com poder. Às vezes é na nossa casa, quando a gente dobra os joelhos ali, a gente se levanta diferente, é um avivamento. É o toque do Espírito Santo, é isso que sustenta a igreja. Nós precisamos desse poder. Quantas vezes a gente está ali no momento de oração, vai ler a Bíblia ali, num versículo Deus derrama o seu poder,
onde é que esse poder age? Na igreja, no nosso homem interior, ou seja, no nosso espírito, no nosso entendimento. É lá que nós precisamos ser fortalecidos para aguentar as lutas dessa vida, as provas, as tribulações, a avançar na evangelização, a ousadia para que a igreja possa proclamar e, acima de tudo, adorar o Senhor, como ele vai dizer no verso último que a gente leu, no 21. A ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Quando é que a gente consegue cumprir isso? Quando somos fortalecidos com o seu poder, mediante o Espírito Santo. É o Espírito que age em nós, na igreja. Nós não somos igreja sem a ação do Espírito. A cada culto, a cada dia de vida, é o Espírito que nos conduz, que nos aviva, que dirige tudo o que somos. Nós vivemos diante dele, somos guiados, fortalecidos com esse poder diariamente. Então, isso é um pedido. Será que a gente já fez esse pedido? Será que a gente já provou desse fortalecimento? Nós deveríamos pedir, Senhor, me dá esse fortalecimento do Espírito. Me faz entender essas verdades tão grandes que Paulo falou no capítulo 1, 2 e 3. Só o Espírito que faz a gente entender esses mistérios agora revelados em Cristo Jesus. Verso 17, ele diz assim: e assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Ele diz que dessa forma, se o Espírito nos fortalecer, Cristo vai habitar em nosso coração, e é pela fé. Cristo é suficiente, Cristo é a plenitude da sabedoria. Quando nós temos Cristo, nós estamos satisfeitos. A nossa maior necessidade é de Cristo. Antes de qualquer outra necessidade, qualquer pedido que a gente faça, seja saúde, seja um trabalho, seja um emprego, tudo isso é bom e Deus suprirá as necessidades. Mas antes de tudo é Cristo. Eu não sei se vocês já passaram por isso na vida, quando a gente tem que aprender que Cristo é suficiente. Ele é o nosso tudo. Pode faltar tudo, mas nós já temos o melhor, que é Cristo, que é a plenitude de Deus. Às vezes Deus nos leva a provações, a situações na vida para a gente aprender isso. Pode faltar tudo, mas se eu tenho a plenitude de Deus, eu tenho Cristo, e isso é suficiente. Às vezes a gente chega nesse momento da vida. Cristo habite no vosso coração, que é pela fé. Nos faz lembrar de Abacuque. Quando Abacuque viu a situação ali no tempo dele, o profeta Abacuque, situação de guerra, de destruição, o povo sofrendo, imagina o tempo de guerra, enfermidades, lutas, mortes. Aí o profeta vai orar. Senhor, até quando? Até quando, Senhor? Aí Deus responde de uma forma inesperada. Ele queria que Deus parasse com tudo aquilo. E Deus disse, não vou parar, vai piorar. Olha como Deus é soberano. A gente só quer que Deus diga, tá bom, eu vou parar. Deus disse para Abacuque, eu não vou parar, vai piorar. Aí foi quando Abacuque entendeu que muitas vezes Deus permite coisas que a gente não quer, até mesmo sofrimento, para que a gente olhe para a eternidade. O eterno é mais importante. E Abacuque depois aprende, e ele diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja ovelha no curral, todavia me alegrarei no Senhor. Ele aprendeu que Deus é soberano. Nem sempre Deus dá sim. Nem sempre Deus tira a guerra, nem sempre Deus tira o problema. Às vezes Ele deixa o espinho, mas é para um bem, para santificar. Então são coisas excelentes. E Abacuque já naquela época falou que o justo viveria pela fé. Abacuque já falou isso. Paulo depois fala aos Romanos, cerca de 600 anos depois da reforma, Lutero fala e defende essa questão. Quantos anos depois, mas a mesma palavra, o mesmo Deus. E é pela fé que recebemos o Evangelho. Aqui, Cristo é o Evangelho. O Evangelho, ele satisfaz.
É o Evangelho que fortalece a igreja. O que é o Evangelho? É um Deus amoroso, misericordioso, salvando, redimindo pecadores. E quando a gente internaliza isso no nosso homem interior, isso é suficiente na igreja, na família, e é a base da gente resolver todos os problemas da vida, é o Evangelho. Se a gente está cheio dessa plenitude, a gente passa mais fácil pelas lutas, pelas dificuldades, pelos problemas conjugais, qualquer dele. Por quê? Porque é Cristo em nós, nós não merecemos nada, tudo, Ele já nos deu o melhor. Então a gente fica sem aquela necessidade de cada dia Deus me dá um presente diferente. Não, Ele já deu o melhor, eu já tenho o Evangelho, a gente já tem aquela satisfação. Claro que Ele vai cuidar em todas as coisas, mas a gente já tem o melhor. Assim Cristo habite no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Será que a gente compreende esse amor de Deus? É outro mistério. Compreender Cristo, compreender o amor de Deus, a gente não entende. É outra coisa que Paulo pede aqui, para a gente compreender a plenitude do amor de Deus. Será que algum dia a gente já compreendeu, meditou, que amor tão grande, que evangelho tão grande, que me alcançou? É algo tão alto. A gente compreender essas coisas, mas é possível a gente crescer na compreensão, por meio do Espírito que nos fortalece e vai nos revelando tudo isso. A fim de... É 17 ainda, 18. Ou melhor, o final 17. Sendo vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, e a altura e a profundidade. 19. Conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Outro detalhe da oração. Paulo ora para que a igreja seja tomada pela plenitude de Deus. É muito alto para a gente compreender. É a plenitude do amor, a plenitude do Evangelho, a plenitude de Cristo, a satisfação nele. Isso é alto demais para a gente. A gente é muito terreno, a gente só olha para as coisas do aqui e agora. Mas é algo maior, olhar para o eterno, a plenitude de Deus. Será que a gente ora, Senhor, ajuda-me, é o que eu mais quero, é ser tomado da plenitude de Deus. Mesmo que venham lutas, mesmo que venham dificuldades, mesmo que isso aconteça ou aquilo, mas eu quero te conhecer mais. É algo, o entendimento, ele fala aqui, excede o entendimento humano. Isso que Paulo está orando, a plenitude de Deus excede o entendimento humano, é maior do que o entendimento. Como entender isso? É algo maior do que o entendimento. É o Espírito Santo que nos fortalece e nos faz provar dessas coisas excelentes. Tomados a plenitude de Deus, que ousadia, que oração. E Paulo preso falando nisso, como é que uma pessoa presa em Roma pode estar transbordante da plenitude de Deus? Como? Dentro de uma cadeia, transbordar na plenitude. E Paulo às vezes orava dizendo, não se escandalizem com minha prisão, não. O Evangelho está livre, né? Ele dizia em outras palavras, Deus está fazendo algo, Deus está realizando, e ali Paulo escrevendo aquilo que hoje a gente está lendo. Então é o Deus que faz muito além do que o nosso bem ali, o bem circunstancial. Para Paulo ele estava numa circunstância terrível, mas o Evangelho estava avançando, a plenitude de Deus, mesmo ele preso. Tomados a plenitude de Deus. E o verso 20, outra coisa também muito... Como compreender o caráter de Deus? Quem é Deus? Ora, aquele que é poderoso, esse é o nosso Deus, para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. É o caráter desse Deus. Ele é santo, Ele é poderoso, Ele pode todas as coisas. Para Ele não há impossível. Ao mesmo tempo Ele usa o sofrimento. Ao mesmo tempo, tem alguns casos, eu tentei me lembrar desse caso, não consegui achar na Bíblia, de um homem que pede misericórdia a Deus e Deus responde.
eu vou te dar misericórdia, mas eu vou te levar, tu vais morrer. Olha como Deus é soberano. A gente queria que Deus dissesse, não, eu vou te abençoar, eu vou te dar mais 30 anos de vida. Que bênção. Deus disse, não, eu vou te abençoar, mas a bênção que eu vou te dar é que eu vou te recolher. Porque viria tempos tão difíceis que Deus estava poupando aquele homem. A gente não compreende essas coisas de Deus. Ele é poderoso para fazer mais do que a gente pensa, mais do que a gente imagina. Às vezes a gente acha que é isso aqui que Deus tem que fazer, às vezes ele faz diferente. Porque ele é poderoso e soberano, sempre sábio, sempre para o bem da igreja, sempre algo santo e justo. Nele, da forma que ele governa todas as coisas, não no julgamento humano. Nós temos que crer, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. E o último verso, ele diz, a ele seja glória, na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, é a forma que nós mais glorificamos a Deus. Quando provamos do Evangelho, provamos dessa soberania, nós podemos dar glória em todo o tempo, na igreja, por todas as gerações. Deus é sábio, Ele é poderoso, Ele governa com sabedoria, Ele responde às orações com sabedoria. Nós devemos entender que Deus, os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos, mais sábios do que os nossos. O Deus que usa até o sofrimento, até o mal para glorificar, até o sofrimento se dobra diante dele. Se ele quiser tirar o sofrimento, ele tira. Se ele quiser acalmar a tempestade, os ventos, ele faz isso também. Ele anda por sobre as águas, ele curou tantas pessoas, ele governa a saúde, ele governa as nações. É muito amplo o caráter de Deus, e é esse Deus que estamos aqui orando. Não sei se vocês podem vir, os irmãos, conduzir o restante do culto.